Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao episódio número 1 do nosso Descafeinados, onde te convidamos para uma xícara de fé com uma pitada de inconformidade. Depois eu quero saber o que vocês acharam dos bordões aí. Eu tô tentando emplacar esse bordão, mas não tô muito confiante ainda. Mas quero apresentar para vocês os nossos convidados, lembrando que você pode assistir esse conteúdo, acompanhar esse conteúdo em duas plataformas, aliás. Se você estiver nos acompanhando no YouTube, você também pode ouvir nas plataformas de podcast. E se você estiver nos ouvindo no podcast, você pode nos acompanhar também no YouTube. Seja muito bem-vindo ao Descafeinados. E quero dar as boas-vindas também para a galera que está comigo. Eu sou Dani Bravo, estou aqui hosteando essa bagaça, como diz o outro. E quero começar te apresentando quem você já conhece. Aliás, se você ainda não ouviu, nós temos no ar nesse mesmo momento, nessa mesma plataforma, nosso episódio piloto, que explicamos por que estamos aqui. E lá já tivemos uma parte do nosso elenco, que você vai conhecendo aos poucos. Então quero começar por eles, apresentando primeiras damas, Laís Lins, ela que é escritora, ela que é pedagoga. Seja muito bem-vinda a mais um debate, Laís. Obrigada, Dani. Então tá bom, bem objetivo e curto, ok. Léo Lins também está conosco, seu digníssimo, seja muito bem-vindo. Ele que é missionário e coordenador de voluntariado está aqui para nos abrilhantar novamente a conversa. Tudo bem contigo? Tudo paz, cara. Fala, galera. Prazer demais trocar ideia com esse povinho lindo aqui que eu tô vendo. Cara, quem ouviu o episódio piloto, ouviu você falando diversas vezes que no próximo você ia ter um descafeinado contigo. A minha memória é muito boa. Você trouxe, não? Rapaz, não, você tá certíssimo. Eu tomei. Rapaz, eu quase falo aqui que eu tomei um cafeinado mesmo logo mais cedo, mas eu vou trazer o descafeinado daqui a pouco. Então fala isso pra você não se queimar. Então vamos agora continuar, porque o legal desse Descafeinados é que nós temos um elenco grande. No último episódio nós tínhamos outras pessoas e agora você vai conhecer mais uma parte do elenco e tem muito mais gente para chegar ainda. Então quero apresentar para você ele diretamente, nosso correspondente internacional da Espanha, nosso amigo Vinícius Miranda, ele que é escritor e que é com muito orgulho nerd. Vinícius, bienvenido al Descafeinados. Olá, queridos, que tal? E acabou meu espanhol. Vinícius, você está exatamente em que cidade, cara? Estamos aqui em Sagunto, que fica a 25 minutos de Valência. Estamos estudando aqui um pouquinho, tentando se especializar. E já que você falou que eu tenho muito orgulho de ser nerd, você sabe qual que é o herói, que é o herói de todo crente? Espera aí que nós já vamos começar com trocadilhos, hein? Trocadilhos, começando bem. Você sabe qual que é o herói que todo crente gosta? Tem gente com a camiseta dele aqui, cara, na apresentação, é por isso que eu tô fazendo essa piada. A Laís, se você tá ouvindo o podcast, você deveria estar vendo também por vídeo aqui no YouTube. O Batman, porque afinal de contas ele é o único herói que é batizado. Nossa senhora! Agora a gente perdeu todos os ouvintes. Visualizações caem. Ninguém vai querer mais ouvir mais nada, tudo bem. Senhor, ok. Olha o que dá convidar o Vinícius. Vai melhorar, pessoal. Eu prometo que vai melhorar. Eu esperava outra coisa completamente diferente. Mas vamos lá. Temos mais uma convidada aqui para agora subir o nível novamente. Temos a nossa Jennifer Costa, ela que é jornalista, e ouçam bem, especialista, eu vou até ler, especialista em produção e consumo digital. Jennifer, seja bem-vinda e, pelo amor de Deus, o que é isso? É muito legal, mas não sei o que é, né? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Dani. Obrigada pelo convite, estar com essa galera toda aqui especial, né? Muita gente inteligente. Vai ser de um nível esse podcast aqui, hein? É o que esperamos. Você perguntou o que é, né? Bom, eu pesquiso já há um tempo produção e consumo digital e diz respeito a conteúdos que são distribuídos especialmente nas redes sociais, né? Então, produção envolve a produção dos produtos, né? Vídeos, textos, imagens, e aí consumo, como esses produtos são consumidos, né? E de que forma são consumidos, por quem são consumidos e por que são consumidos, né? Então, eu tenho girado meio que em torno dessas questões, aí tenho passado um pouquinho por temas bem atuais, né? Tipo algoritmos, né? Big Data, que são temas que impactam muito hoje, né? Então, a produção de consumo. Então você já entendeu por que a Jennifer faz parte do time Descafeinados, porque é ela que vai garantir
que nós teremos sucesso nas redes sociais. Se você está ouvindo é porque a Jenny conseguiu fazer você ouvir esse negócio aqui. Que fez milagre, fez milagre. Se não viu, se agora demorou vai, pra ouvir, agora porque... vai. Agora vai. Pessoal, agora você sabe que eu gosto muito de assistir MasterChef. Aliás, gostava, porque a última temporada eu achei muito ruim. Fica aí a sugestão pra Band voltar ao modelo tradicional. Mas no MasterChef, quem curte aí, tem aquele Fogaça, né? Um dos clássicos aí dos jurados. E ele tem um bordão que ele usa toda vez que vai preparar a comida, que ele diz: menos é mais, menos é mais. O tempo inteiro ele fala isso. E por que eu tô falando disso? Porque o nosso tema hoje é comida. Não, nosso tema hoje é minimalismo, é justamente o menos é mais. Falaremos sobre minimalismo e de que forma isso tem a ver com o cristianismo, que no fim das contas é a nossa temática aqui nos Cafeinados. E eu vou jogar essa primeira pergunta, eu vou jogar aqui diretamente. Eu vou começar com o Vinícius. Vinícius, eu queria que você dissesse pra gente o que é minimalismo, o que significa essa ideia, enfim, que é um termo até que virou meio moda, mas na prática o que é esse conceito por trás? Essa pergunta aí é excepcional. Já faz alguns anos que eu conheço um pouco da ideia do minimalismo. E até você falou que gosta de MasterChef, eu não sei quem gosta de futebol, mas tem percebido que alguns times até têm mudado o escudo do seu time. As empresas têm mudado o formato que elas se comunicam. Antigamente o ícone do Instagram era cheio de imagens. Você via vários logotipos das empresas, eles eram diferentes. Hoje os logos estão numa tendência de ser simplificado. Os sites que eram cheios de cores, cheios de vídeos, estão sendo simplificados cada vez mais. Ou seja, é o conceito que você estava falando sobre o minimalismo. E esse conceito ele começou a tomar e crescer muito no nosso mundo em virtude de um documentário transmitido pela Netflix. E nesse documentário, a definição que o pessoal traz para o minimalismo é que o minimalismo foi uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos que surgiu no intuito de se expressar com um mínimo de cores, desenhos e palavras. No design, se manifesta com um número mínimo de móveis e objetos. Aplicado na vida prática, o minimalismo se apresenta como um estilo de vida que a pessoa vive com o mínimo necessário de móveis, objetos e roupas, eliminando tudo o que não é necessário. Então essa é a definição de minimalismo. Não é que eu não tenho coisas, eu tiro o que não é necessário. Seria isso mais ou menos o conceito de minimalismo. Interessante, uma vez eu estava vendo essa progressão de logos que você falou. Se você pega logos antigos da Apple, por exemplo, os primeiros que apareceram, você vai vendo aí diversos, como era muito complexo e de repente a coisa foi diminuindo, eram uns bem trabalhados, quase que uma obra de arte assim, e ele vai diminuindo para a coisa ficar mais simples, né? Agora essa aqui eu vou deixar no ar. Por que vocês acham que isso aí está em voga? Por que cresceu esse conceito de dispensar mais coisas? O que vocês pensam aí? Cara, eu acho que a galera tá cansada, né, velho? A vida é normal, e sobretudo em países como o nosso, bastante consumistas e materialistas, e de trabalho exagerado, ou pelo menos de muito trabalho, né? Que alguns não consideram exagerado, faz com que haja uma busca, sabe, é meio que humano, né? Embora o minimalismo começou ali na academia, com a ideia de um arquiteto, né? Essa frase que você citou aí é do Ludwig van der Rohe, né? Um arquiteto francês, se não me engano, que disse isso, né? Menos é mais, né? E aí, como tudo que vale a pena, começa na academia. Peraí, não foi o Fogaça que falou essa frase? Porque agora você destruiu o meu mundo. Não, essa frase não é dele, né, cara? A frase é de um dos ícones do minimalismo. O cara que criou esse conceito para arquitetura e trouxe da academia, chegou na vida prática, como tudo que vale a pena, né? Aí, tá aí as acadêmicas aqui, tem professor aqui, eu tenho que puxar, né? Tem duas professoras aqui, ó, a Jennifer, a Laís e eu também. Inevitavelmente tem que puxar a sardinha. Vem da academia para a vida real. Então a vida prática, a vida de verdade, né, que está fora da sala de aula, está fora dos livros, enfim. O minimalismo chegou e tomou conta porque, na minha opinião, ninguém aguenta mais esse estilo de vida abarrotado de coisas, de tarefas, de atividades, de horas sobre horas, etc. E por isso tem ganhado tanto espaço. Eu acho, assim, complementando um pouquinho o que o Léo falou, que também tem um pouco a ver com tendência, né? Com moda, né? Então, assim, não a aplicação do termo nesse sentido, né? É o melhor, mas, assim, a palavra tendência
nos diz um pouquinho sobre esse movimento, né? Porque eu acredito muito que as tendências ou a moda em si, né, propriamente dita, é cíclica. Então, em algum momento da história, o minimalismo foi algo que aconteceu porque não tinha outra forma de se viver. Né? Então as pessoas tinham pouco, as pessoas consumiam pouco, as pessoas eram mais simples, né? E isso era um modo de se viver. Hoje a gente retomou isso. Por quê? Porque também olhamos para o nosso modelo atual de vida e pensamos assim, não funciona, isso aqui não está funcionando, isso aqui não está legal. Então eu estou me prejudicando na saúde, nas relações, né? No meu conhecimento, na minha vida, na mobilidade da minha vida. Então eu vou retomar aquilo que um dia funcionou, né? Então eu acredito muito em tendências, né? Eu acho que o minimalismo veio com uma tendência muito forte. Então se você pergunta para uma pessoa assim que é minimalista real, né? Que eu não conheço ninguém que é minimalista 100%, como o documentário que o Vini falou, né? Eu não conheço nenhuma pessoa, mas eu conheço pessoas que tentam, né, seguir o mais, assim, perto possível daquele estilo de vida do documentário. E eu percebo muito um discurso assim, em volta de uma tendência, porque é preciso, porque todo mundo está fazendo isso, porque as pessoas estão falando sobre isso. Então tem essa relação um pouco com a moda, né? Com aquilo que todo mundo está fazendo, também quero fazer. Tava lembrando aqui, a gente tem uma amiga aqui onde a gente mora, no Espírito Santo, que ela assistiu esse documentário, o casal, né, assistiu esse documentário e resolveram fazer aquele teste 33 em 3, alguma coisa assim, né? Você só pode ter 33 peças de roupa, em 3 meses. E aí eles estavam contando pra gente como era, então, tipo, eles fizeram a conta que no trabalho usava só o uniforme, então é aquela camisa, você não precisa mais ter nenhuma variação. Uma roupa mais social, tem 2 opções ali, 3 no máximo, já era. E aí até ela tava explicando que nessa conta, tipo assim, pijama não conta, roupa de exercício não conta, então tipo é de graça. E aí o resto você vai fazer essa conta. Cara, mas a gente foi vendo, pra nossa realidade que não tá acostumado com isso, parece doideira. E aí é legal que a gente vai percebendo como na verdade a gente realmente é acumulador das coisas, né? Na verdade eu acho que como eu esqueci o teu nome. A Jennifer. Jennifer. Como a Jennifer falou. Não, peraí. Eu acho até legal mostrar isso pro pessoal que tá ouvindo, que a gente é muito amigo. É legal o grupo. Não, mas eu ia dizer, nós temos muitas possibilidades de sermos amigos. O grupo é muito unido. A gente é amigo assim de muitos anos. Então você percebe uma união que é natural aqui no grupo. Cada um no canto do mundo. Não, vou tentar não esquecer teu nome, tá? Não tem problema. Lembra da música, não esquece mais não. Nunca mais você esquece. Só lembrar do Tinder, vai. Sério. O que você falou tem super sentido, porque o minimalismo ele veio como uma resposta ao consumismo exagerado, né? A gente viveu um período de escassez, depois a gente viveu como sociedade um período de muita acessibilidade, a gente pode ter tudo. O poder de compra aumentou e aí a gente compra sem pensar. E aí o minimalismo ele veio justamente para parar um pouco, né, para dar um stop nesse mundo de consumismo e veio para trazer um pouco mais de simplicidade à nossa vida. Só que quando ele vira tipo moda e aí todo mundo quer fazer, isso também é esquisito, porque aí todo mundo acha que tem que ser, né? E aí a gente começa a tentar fazer isso que sua amiga fez, tipo, vou passar um período, né, 3 meses usando 33 peças de roupa. E aí aquilo vira meio que não um movimento natural. É meio que forçado. Já que todo mundo tá fazendo, já que virou moda, então eu quero fazer também. E isso atrapalha, porque na verdade deveria, né, o processo da gente se desfazer das nossas coisas desnecessárias deveria ser algo mais natural. E não algo porque todo mundo tá fazendo, né? Não é uma competição. E aí acaba virando uma competição. Mas aí eu tenho uma coisa aqui no meu coração, assim, porque a gente tá falando, e a gente já tá saindo da teoria, tá começando a ir mais para o estilo de vida mesmo, só que a gente tá falando como, tipo assim, esse é o certo era a gente ser mais minimalista e ter menos coisa. Mas por que que esse é o certo? Quem tá vendo no YouTube, por exemplo, tá olhando minha estante aqui atrás, que não tem nada de minimalista na minha estante aqui atrás. Então, tipo, por que esse é o certo? Tipo, por que tem que ser isso? Tipo, por que qual que é a vantagem no caso de minimalista? Eu realmente queria saber. Cara, você sabe que eu demorei pra
pra, sabe, criar isso na minha cabeça. A Laís, ela descobriu o minimalismo muito antes de mim. Pra quem não sabe, essa mulher linda que tá aqui embaixo, tá, gente? Laís Lins Batman. É minha mulher, tá? Massa, valeu. É assim mesmo, o amor não tem, o amor é cego, né? O pessoal já fala isso. E se você olhar umas fotos de 30 anos atrás, aí você... 30 não, peraí, 15 anos atrás, você percebe que realmente o amor é cego mesmo. Mas enfim. Ele divulgando a idade sem querer. Não, cara, beleza, novão. Já me chamou de velho já, o Dani, mas cedo, tá tudo certo. Vamos lá. Eu sou o tio aqui da galera. Veja, ela descobriu antes de mim, cara. Eu era um cara muito consumista, sabe? Eu cresci sendo consumista, a minha mãe, enfim, minha família. A Laís, obviamente, conheço de perto, vocês conhecem pouco. Mas eu, por exemplo, um dia já tive 8 ternos e 8 relógios que era pra combinar um com cada terno, entendeu? Caramba. E eu achava que isso era legal, que isso era bacana, entendeu? Velho, você vai nos Estados Unidos e gasta, sem ter, $300 mil no cartão pra passar o ano todo pagando, né? Pra poder ter coisas que antes não eram acessíveis. Então, eu acho que mais do que ler livro, mais do que assistir o documentário que de fato eu fiz, o exemplo, primeiro da minha esposa, e depois de um amigo, cara, em comum, um pai de um grande amigo meu, na verdade. Esse é um cara minimalista que eu conheço de verdade. Ele é um cara que, sabe, não só tem poucas roupas, como ele consome quase nada, né? Ele não vai no shopping, ele não tem carro, mora na capital, aqui em Salvador, e não tem carro, né? Ele anda de Uber. Agora, na velhice, que já tá coroão, ele comprou um carro para ficar mais fácil quando ele tiver alguma emergência e tal, não sei o quê. Mas ele viveu a vida inteira, 50 e tantos anos da vida sem carro. Ele faz coleta seletiva no bairro dele, só ele faz na rua dele a coleta seletiva. Ele pega dos vizinhos e coleta para ter um consumo sustentável, e ele leva até os lugares para fazer reciclagem e tal, porque não tem a coleta seletiva na rua dele, por aí vai. E um dia a gente tava ele e a Laís no carro dirigindo, a Laís do lado e ele atrás. E aí ele falou assim uma frase que, cara, aquilo marcou minha vida para sempre. Eu repito para todo mundo que eu falo de minimalismo. A gente conversando ali, ele falou assim: Léo, há certos luxos que são desnecessários. Ele falou com essas palavras, ele está articulado. Ele disse assim: por exemplo, eu tenho 2 sapatos. Quando ele falou isso, cara, eu quase bati o carro. Ele falou: eu tenho 2 sapatos. Eu fiquei, a minha cabeça deu um bug assim: como assim 2 sapatos? Pô, tá vendo essa botina aqui que eu tô Pergunta que fica: você precisa mais de 2 sapatos, né? Brother, pois é. Enfim, e aí ele contou a história porque ele tinha 2, ele tinha uma botina e um sapato social. A botina ele usava pra tudo: ir no shopping, ir no mercado, ir numa festa. E o sapato social, ele trabalhava e ia num casamento ou algo desse tipo. E era isso. E isso ele é, e depois, claro, eu conheço mais de perto, já contar N histórias dele aqui, isso é ele. E aquilo impactou de tal forma a minha vida, que a partir daquele momento, eu decidi começar uma reconstrução minimalista na minha própria história, que eu conto mais tarde. Eu queria também contar um pouquinho só sobre a minha experiência sobre esse lance do minimalismo. Eu assisti, já que cada um comentou um pouquinho, eu assisti o seriado acho que no momento exato da minha vida, e depois eu li o livro da Marie Kondo, que tem a série, que todo mundo diz que é ruim, eu prefiro o livro. Até a Laís, quando a gente estava comentando aqui sobre esse tema off-topic, né, pelas nossas conversas, ela citou esse livro e me ajudou demais. Eu passei por um processo de vender todas as minhas coisas para vir morar na Espanha. Não posso dizer se eu sou minimalista ou não, que nem a Jenny falou, mas hoje eu estou aqui no meu quarto, e do outro lado é nossa sala e cozinha, e acabou a casa. É só isso. Eu não tenho mais do que isso de casa. Então mora eu, minha esposa e meu filho no mesmo quarto. E é só. E quando eu fui vender minhas roupas, eu fiz algo que a Marie Kondo fala, é você pegar todas as suas coisas e você jogar em cima da sua cama. Você vai ficar assustado. Quando eu fiz aquilo, eu percebi que de camiseta assim, ó, eu tinha, sem contar uma caixa de camiseta que era para passar. Porque em casa é uma briga para passar roupa, então a gente vai colocando em uma caixa e depois, quando dá tempo, a gente passa a roupa. Então eu peguei as camisetas que estavam aptas para serem usadas, eu joguei em cima da cama e eu percebi que eu tinha 25 camisetas promocionais de alguma coisa que eu joguei fora, 25 camisas de não sei o que lá, eu tinha 80 camisetas que eu peguei 80 camisetas e eu doei. Só que me sobraram 60. Cara, eu não preciso de 60 camisetas. Camisa social eu tinha 50. Porque você é convidado para palestrar num lugar e tal. Só que se você for olhar o seu guarda-roupa, você vai perceber que você tem muito também. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a vender minhas coisas. E eu tomei uma decisão. Eu vou me mudar e eu vou com 12 camisas. E eu não vou vender para comprar lá. Eu vou chegar para tentar viver. Então eu tentei viver de setembro até janeiro só com as roupas que eu trouxe.
Eu trouxe 12 camisas sociais. E como eu tô fazendo aulas, eu ia com camisa social. Cara, é tranquilo de viver com 12 camisas sociais. Eu só tinha uma blusa de frio e eu vivi com uma blusa de frio por esse tempo. Então, eu tô passando por esse processo. Eu não diria que eu quero só ter 33 peças de roupa, mas uma das coisas que eu acho que é muito importante, que o Dani falou, né? Fez a pergunta, a gente tá rodeando, fazendo uma base para poder respondê-la, né? Por que é legal você tentar ser minimalismo? A minha resposta é porque a gente compra para preencher o vazio que a gente tem. Então, se eu tô triste, se eu tô ansioso, se eu tô estressado, eu vou querer comprar alguma coisa, porque a compra te traz alegria, a compra te traz felicidade. Ainda mais quando você compra o da AliExpress, que você esquece da compra e depois de 3 meses você chega em casa e tem um pacote pra vocês. Chegou o meu negócio da China, que eu nunca precisei, mas eu quis comprar. E aí eu comprei um bonequinho pra colocar chá dentro pra ficar na caneca. Aquele negócio demora 3 meses. Quando eu chego, eu falo, nunca usei o negócio. Não sei se já aconteceu com vocês. O negócio de você enroscar no limão pra virar ele spray. Aí eu, nossa, agora eu vou fazer isso. Nunca usei, mas eu achei um barato, eu vou comprar. Nunca usei. Mas quando a gente compra, a gente se sente bem. Então, na verdade, o que nós precisamos, indiferente de crença, é aprender a ser equilibrado. Isso é a coisa mais difícil que existe para ser. Então, se eu vou comprar, eu tenho que comprar de forma equilibrada. Se eu vou ser minimalista, eu tenho que ser minimalista de forma equilibrada. Eu não posso querer forçar todo mundo a ser minimalista, como a Laís falou, porque agora eu sou, e ficar julgando o Dani, porque o Dani tem um monte de livro e eu tive que vender toda a minha estante de livros. Eu acho que cada um tem que se encontrar. A gente tem que se respeitar em todos os aspectos da nossa vida, tanto quanto profissional, quanto espiritual, e também nessa fase que eu acho que, como já foi muito bem mencionado, tem muita gente que está passando por ela, de procurar ter menos para você separar tempo para o que é mais importante, entendeu? Ô Vini, vou falar para você uma coisa que eu fiz depois que eu vendi meus livros, comprei um Kindle. Então, eu comprei também. Né, isso ajuda muito no volume. Eu queria falar uma coisa, gente, que assim, o Léo me deu um start na hora que você falou assim sobre sustentabilidade, né? Tava contando a história do teu sogro, né? Se eu não me engano, é isso? Do pai do meu amigo. Isso, pai do seu amigo, perdão. E você falou o termo sustentabilidade aí, da coleta seletiva e tal. E eu acho que sim, essa é uma das coisas mais interessantes, né? Como resultado do minimalismo, assim, de quem vive isso hoje. E de que tem muita gente que vive produzindo um mínimo absurdo de lixo. Tipo, em um ano a pessoa produziu uma sacolinha de lixo. Então, pensar nisso é uma coisa absurda pra gente que compra um monte de coisas e faz o que com as embalagens, né? Eu tô aqui, o Dani falou, né? Tô com a minha estante aqui de livro e tal, não sei o quê. Mas eu também, eu tô aqui, gente, na pura hipocrisia, porque eu tô bem distante do minimalismo, né? E eu até tava assistindo um documentário um vídeo no YouTube da Natália Arcuri. Ela é uma educadora financeira, acho que vocês conhecem, né? E ela tava falando num vídeo dela que ela tava tentando ter uma vida mais minimalista, e a primeira coisa que ela fez foi doar ou vender tudo que ela tinha em excesso, e em especial as coleções que ela tinha. Ela tinha várias coleções de coisas que ela gostava desde criança, enfim, que tinham um significado. E daí ela vendeu. E eu fico pensando, né, sobre isso. Até que ponto que eu vou deixar de ter coisas, né? Vou me abdicar de certas experiências, de um estilo de vida que hoje eu tenho, para viver um minimalismo infeliz, né? Então eu acho que o equilíbrio é muito importante, que o Vini falou, mas eu acho que também precisamos de ter intencionalidade. Então, naquilo que eu consumo, nas experiências ou nos objetos, né? Então, eu vou comprar isso, por que eu vou comprar isso? Eu preciso? Eu vou viver isso? Eu preciso viver? Eu quero viver isso? Então, o áudio dela pra mim tá bom. Exageradamente. Okay, vocês... Ter algum tipo de valor agregado, né? Nas atitudes, no consumo. E eu acho que isso é essencial no conceito do minimalismo, né? Não deixar de comprar simplesmente porque faz parte do processo e é isso, mas eu ser mais intencional. Vou comprar, vou viver isso? Talvez eu não precise tanto disso, mas vai agregar alguma coisa na minha vida. Nesse momento, eu não vou usar, depois eu vendo ou eu dou para alguém, né? Você dá até um pouco mais de vida útil para as coisas, aí tem essa relação com a sustentabilidade, né? E o lance de intencionalidade e também funcionalidade, né, Jenny? Assim, ou seja, é o que funciona para você, sabe? Eu já ouvi questionamentos tipo, olha, você tinha 8 relógios e não tem mais, mas agora você usa um Apple Watch, que é caríssimo, né?
Claro, os 8 relógios valiam muito mais que o Apple Watch. Mas o detalhe não é o valor, é como funciona para você. Não é que todo mundo tem que vender o Mac e usar um outro computador que você não gosta de usar, ou que você não está acostumado, ou que você... Eu nem queria falar marca. Falei o Mac, nem podia falar das marcas. Não é que você tem que usar Mac patrocina nós aí, Apple. A gente já falou vocês várias vezes aí. Manda um iPhone pra cada um pra gente gravar os descafeinados. Pois é, por favor. Ô Tim, ajuda nós, pô. Enfim, o fato é, funciona pra você? É legal? Então é isso que vale a pena. Você só gosta de roupa de marca. Ok, mas compra menos, sabe? Usa o mínimo possível para que você tenha conforto, durabilidade, funcionalidade, mas sem excesso, sem exagero, e que de alguma forma possa facilitar a vida de outras pessoas, e a tua vida é quem sai ganhando nesse aspecto. Pode falar. Essa fala da Jenny e a do Léo, né, me lembrou uma frase que tem no livro Essencialismo, não sei se vocês já ouviram falar, de Greg McNeil. E diz assim a frase, o caminho do essencialista segue um propósito, não segue o fluxo. E aqui a gente está meio que falando sobre fluxo, do fato do minimalismo ali seguir, a gente vai seguir nesse fluxo, mas a gente precisa encontrar o propósito da nossa vida. Tem tudo a ver com o que vocês estão falando, e eu queria só acrescentar essa frase aí para agregar a essa fala de vocês, tá? Eu vou dizer um negócio aqui, eu fiquei lembrando aqui, quando vocês falaram da coisa da roupa, eu vejo muito isso quando o cesto de passar roupa, ele tá tipo assim, tá caindo do cesto, e meu guarda-roupa não tá cheio de roupa, tá? Eu percebo, acho que alguma coisa tá errada. Teve uma vez que o meu avô, eu ia me arrumar, acho que botar uma roupa social pra ir pra igreja e tudo mais. E aí meu avô, ele chegou perto, ele abriu o guarda-roupa assim, ele olhou e falou: caramba, mas você tem muita roupa aí, né? Claro que não nessas palavras, né? Nas palavras de avô. Ele falou: nossa, mas você tem muita roupa aí, né? Eu falei: tá. Eu tô tentando imaginar como seria seu avô falando isso. Qual é a frase de avô? Me fala, que frase de avô foi essa? Agora eu tô curiosa, velho. Garoto, que roupas em demasia, não sei. Mas mas ele olhou e falou assim: nossa, mas você tem muita roupa aí, né? Aí eu dei risada, falei: vô, tem que ter opção, né, tal. Ainda mais que a gente trabalha de roupa social e tudo mais. Aí eu falei assim: nossa, mas com tanta roupa assim, você deve demorar muito pra se arrumar, né? Eu falei: por quê? Porque eu, lá em casa, por exemplo, tenho 3 camisas. Então eu abro o guarda-roupa, pego uma e já era. Você tem que ficar escolhendo qual que vai combinar com qual. Eu falei: rapaz, não é que é verdade mesmo? Se tivesse menos, a vida fica mais simples, né? Eu continuo tendo bastante, mas esse pensamento nunca saiu da minha cabeça. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, não só o grupo, mas quem está ouvindo, é que eu tenho já sentido no coração há algum tempo que eu preciso, assim, exercer desapego. Eu acho que a minha dificuldade tem muito a ver com o que o Vinícius falou. Acho que a minha dificuldade de viver essa pegada com menos coisa, menos consumista, não é tanto comprar, mas eu sou meio mão de vaca, então eu não tenho muita dificuldade com isso. O meu ponto é o desapegar. Então eu tenho roupa, por exemplo, que eu juro pra vocês que eu tenho eu tenho meu uniforme da escola básica ainda, e tipo ensino fundamental, e por algum mistério da natureza ela entra. Não. Pra cima da gente, com essa conversa. Não, a mãe dele comprava roupa maior porque sabia que ia crescer. Pode é ser, por causa disso. Eu falei que ela serve, eu falei que ela entra. É diferente. Tem uma camiseta, juro, a Amanda pode depois, minha esposa, ela pode... Um dia eu venho com essa camisa até. Uma camisa do Corinthians. Hoje não é um bom dia pra falar que sou corintiano, mas... Com a camisa do Corinthians, cara, que ela é de 98, se eu não tô enganado. Ela é de 98. Em 98, cara, eu não tinha 10 anos, eu tinha tipo 8, 9 anos. E eu tenho essa camisa até hoje. E ela eu uso mesmo, ela serve mesmo. É uma coisa realmente, acho que meus pais compraram de maneira meio desproporcional. E tipo, eu vou mantendo. Eu não preciso mais dessa camiseta. Mas vai mantendo. Eu vejo que essa é uma dificuldade minha. E aí o Vinícius falou uma coisa muito profunda, que ele falou que na verdade essa coisa do consumismo tem que ver com algo de preencher o que está dentro, né? E eu confesso para vocês que, fazendo as minhas leituras da Bíblia nos últimos meses, tenho feito uma leitura tentando entender mais o que está escrito ali, etc. Diversas vezes tem capítulos que têm mexido comigo nesse ponto. Cara, eu preciso desapegar mais, eu preciso doar mais, eu preciso dar mais. E eu aproveito essa minha experiência para
migrar para esse rumo, nossa conversa, porque o tempo já urge. E eu queria saber, primeiro de você, Vinícius, de que maneira tudo isso que a gente está conversando tem relação com a Bíblia e o que Deus sonha pra gente do cristianismo. Cara, essa pergunta é espetacular, né? O que isso tudo tem a ver com o cristianismo? Obrigado, né? Viu? É a segunda pergunta que eu faço, você disse que é espetacular. Estou me sentindo valorizado, viu? Obrigado, Vinícius. Veja, se a gente não tem tanta coisa, sobra mais tempo. É menos manutenção, é menos preocupação. E quando você vai para a Bíblia, como você falou, vários textos, ela demonstra isso. A Bíblia, é lógico, ela não chama de minimalismo, mas ela chama de simplicidade. É fazer realmente o que Jesus fazia e dedicar tempo para o que realmente ele é importante. Então você começa a aprender a tirar da sua vida o que é desnecessário para que o necessário apareça. Muitas vezes a gente está preocupado com coisas que são supérfluas. Porque se você quer comprar um Apple Watch, isso de certa forma vai tomar o teu tempo, porque você vai ter que trabalhar mais para isso. Se você está preocupado em ter mais, isso vai acabar sugando a tua energia. Então você acaba não dedicando tempo para o que é importante quando a gente é de fato consumista e tem dificuldade de desapegar. Então veja, quando a gente olha para Jesus, ele não era pobre. A gente tem essa falsa sensação, né? Jesus não era pobre. Ele não andava como um mendigo e quando ele morreu, o que queriam fazer com ele? A roupa dele. O que eles queriam fazer com a roupa dele? Dividir a roupa dele. Então ele se vestia bem. Um conselho foi até que o Léo mencionou. Não é que você não vai comprar coisas boas. É melhor você comprar coisas boas porque vai durar por mais tempo. Jesus tinha coisas boas. Os soldados queriam dividir suas roupas. Mas Jesus não supervalorizava os seus bens. Porque o problema não é ter riqueza, mas o que ocupa o meu coração. Então a riqueza, ela não pode ser o meu Deus. Então é por isso que tem vários textos da Bíblia que nos orientam a isso. Que a gente tem que ter o coração nas coisas de Deus, o coração no que é importante, para a gente sim, de fato, viver um cristianismo real. E tem um texto bíblico que eu gosto muito, que é 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8, que eu gostaria de compartilhar com vocês a nova versão transformadora. É que a Bíblia nos pede várias vezes para a gente aprender a ser feliz com o que a gente tem. Então, olha só esse texto, cara. Esse texto é de explodir a mente. Afinal, nós não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Cara, isso é minimalismo puro. É simplicidade pura. Jesus, ele viveu a simplicidade, e a palavra de Deus nos ensina a sermos assim. Porque a gente esquece que quando a gente morrer, a única coisa que você vai ter, a única roupa que você vai levar é o terno ou o vestido. E acabou. Mais nada. Então todos os livros, todas as coleções, isso vai ficar para alguém. E se eu não tenho filho, vai ficar provavelmente até para um desconhecido. Então eu gasto minha vida em busca de alguma coisa que eu não levo comigo. É por isso que eu vejo Eclesiastes, depois o Salomão falou, cara, isso é tudo correr atrás do vento. Isso para que serve isso, entendeu? Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a palavra diz, né, não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que você tem. E eu acho que esse é o segundo problema que nós temos quando a gente fala sobre consumismo, porque consumismo nem sempre é você comprar. Consumismo é você ficar sempre desejando algo melhor. Então, eu não fico contente, e a palavra nos ensina que a gente tem que ter contentamento. Então, eu já estou com o meu celular pensando no próximo que eu tenho que comprar para estar atualizado. Eu compro um fone, mas eu falo assim, o Pro seria melhor. Então, a gente nunca, de fato, está contente com o que a gente tem. E eu não sei se isso já passou com vocês, mas isso ele se aplica em várias áreas da vida. Eu não estou contente com o meu time hoje. Alguns não ficam contentes com a sua família. Somos dois, né? Quem tá contente, aí não vou falar nada, porque senão vai datar o programa muito, né? Quando... A gente já deu pistas. Já deu pistas de quando que a gente gravou. Mas, assim, tentando resumir, o que a gente compra não fica aqui, né? Então Jesus, ele minimalizou tudo, inclusive os mandamentos, né? Quando perguntam para Jesus, e aí, o que a gente tem que te obedecer, né? Quais são os mandamentos que você espera que a gente obedeça? Então são 10 mandamentos, e Jesus resumiu, ou seja, todo o objetivo de Jesus foi nos ajudar a viver uma forma mais simples, né? Você viver se preocupando com o que realmente importa, né? Isso é muito difícil de ser aplicado, porque a gente vive numa sociedade que nos induz a fazer outra coisa,
mas eu tenho certeza que é algo que Deus vai se agradar se a gente tentar procurar colocar em prática. Show. A gente está chegando nos finalmente aqui, pelo nosso tempo, então eu queria deixar aberto aí quem gostaria de trazer alguma consideração final nessa linha do que o Vinícius compartilhou com a gente, alguns textos bíblicos. Acho que a gente deixou claro que a gente está lutando também com isso, né? Acho que ficou claro aqui que ninguém de fato é um minimalista de verdade, a não ser o Vinícius, embora eu fiquei na dúvida se a situação da casa dele é minimalismo ou pobreza. Pode ser uma das duas opções. Aqui é do dinheiro, né, meu irmão? Então... Todas duas. Embora ser pobre na Espanha não deve ser tão ruim. Mas a ideia é de que maneira isso impacta na sua vida espiritual, esses ideais, ainda que a gente esteja aquém do que poderia ser, né? Considerações finais aí. Dani, eu queria fazer uma pergunta antes da gente terminar, fazer as considerações. Eu queria perguntar para vocês, para quem quiser responder, até que ponto a cultura do consumismo ela invadiu o nosso mundo espiritual, né? As nossas atividades na igreja. E como o minimalismo, né, o conceito do minimalismo poderia nos ajudar a viver uma vida mais simples. Enfim, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Gostaria de ouvir vocês. Agora eu tomei o host Gostaria de ouvir o que é que vocês acham dessa pergunta minha. Tem sentido, não tem sentido? Eu acho que esse é tema, inclusive, pra gente fazer, já fica anotado aí, a gente fazer consumismo religioso. Para mim isso é muito real. Eu acredito, eu vou tentar me segurar porque eu realmente já tenho algumas ideias concebidas na cabeça nesse sentido. Hoje a nossa religião ela é tomada pelo consumismo. Tem um livro que eu li uma vez que chama O Hiperreligioso, acho que é esse o nome do livro. A hiperreligião, enfim. Mas ele traz esse conceito da sociedade do hiper, né? E ele fala do hiperreligioso, a hiperreligião e o hipersacerdote também, se não me engano é a expressão que ele usa. E aí ele vai colocando justamente como cada vez mais a nossa religião busca isso. Então, por exemplo, qual é a igreja que eu busco? É a igreja que satisfaz aquilo que eu estou precisando. Eu estou buscando uma loja que tem o produto que eu estou procurando, então eu compro dela. Se eu vou numa igreja que ela não traz aquilo que eu busco, então eu já não compro mais nela e eu vou comprar em outra. E eu tenho essa relação o tempo inteiro. Se você pensar cada vez mais, as programações, os eventos, as ações religiosas que envolvem interação, que envolvem do tipo, olha, você tem que contribuir de alguma maneira, não estou nem falando de dinheiro, a gente tem menos adesão. Agora, quando é um espetáculo, quando é um show, quando é algo que eu vou lá para ter um momento de entretenimento, então você tem uma adesão maior. Então, cada vez mais a nossa religião é uma relação de mercado e consumo, mas eu vou me segurar para um dia a gente falar sobre isso, porque para mim isso é muito forte mesmo. Acho que a resposta... Dani, vou fechar e puxando um pouquinho para minha área, assim, eu gostaria muito de comentar isso porque eu acho isso assim muito interessante dentro do contexto que a gente está vivendo, que é o conceito do minimalismo digital, né? Então, para a gente refletir, porque eu fico pensando muito, assim, sempre quando eu vou em algum lugar e eu vejo uma família, um casal, ou até mesmo umas crianças, eu fico observando muito as pessoas, e é uma mania que eu tenho. E aí eu observo as pessoas no celular, como as pessoas se comportam com o celular, né? E de que forma elas se relacionam entre elas com esse escudo que hoje todo mundo tem, né? E eu fico observando e percebo que as pessoas estão muito dentro do celular. E aí, dentro desse movimento do minimalismo, criou-se esse movimento do minimalismo digital, né? Que hoje é uma tendência. Pensando no quê? Pensando nessas crianças, né? Tem a ver com tendência, mas também tem a ver com os números, né? Tem uma pesquisa que eu vi recentemente da App Guardian, que as crianças passam, em média, isso é absurdo, mas passam 6 horas por dia com o celular na mão. Crianças de 5 a 15 anos, né? Então, adolescentes. O que elas estão fazendo no celular? O que elas estão consumindo, né? O que elas estão fazendo ali dentro? Então, pensando nesse grupo de pessoas, né? Esse movimento do minimalismo digital propõe que você realmente se desconecte. E daí, eu tô aqui hoje para falar assim, gente, eu não sou minimalista no consumo ainda, não sou como eu gostaria de ser dentro da minha casa, com as coisas que eu compro, com meus cosméticos, mas no ambiente digital e estudando isso e vivendo isso, tenho tentado ser minimalista. Tenho tentado ser intencional, no sentido de
tomar mais cuidado com o meu consumo digital. As coisas que eu curto, as páginas que eu sigo, o que eu publico, né? Fazer um detox, que todo mundo é também uma moda, né? Fazer um detox, tirar uns dias da internet, ficar longe do Instagram, para você se revisitar, né? Revisitar suas motivações. Por que você tá nas redes sociais? O que você tá fazendo ali? Né? O que você tá consumindo? Então, isso é importante, você desligar um pouco, né? E aí você ouve esse podcast e vai fazer isso depois, tá? Mas ouve aqui e compartilha, porque isso aqui é importante. E vá viver a vida offline. Vai ler livros, vai ler a Bíblia, vai ter momentos com a sua família, né? Então, eu acho que a maior aplicação, assim, dentro desse contexto é você ser mais essencial, né? Até no livro que a Laís falou, né? Essencialismo, buscar o que é essencial para você. Cara, pra mim, essa coisa da aplicação, claro, ela é muito pessoal, né? Cada um vai ter um olhar para o minimalismo de acordo com o olhar para a tua própria vida, né? Então, pra mim, a maturidade é que fez a diferença, né? Claro, é difícil você fazer uma criança ser madura, por exemplo, seja na escolha do quanto tempo ela vai ficar no celular ou de quantas camisas dos Vingadores ela vai ter, entende? Ela não consegue ter muito essa noção da coisa. A maturidade e o ensino vai fazer isso acontecer. Agora, nós que somos adultos, né, jovens, maduros, né, você que está escutando aí, é um adolescente já cheio de conhecimento, porque vivemos na era do conhecimento, pode fazer certas escolhas e deve fazer certas escolhas que vão facilitar o propósito da tua vida, sabe? A Erika Lane, que ela criou um movimento, né? A vida, um movimento de propósito da vida, alguma coisa assim, na tradução livre. E ela hoje, além de escritora minimalista, é uma influencer digital, e ela disse que menos tempo gerenciando a vida significa mais tempo engajado na própria vida. Então, quando a gente gasta menos tempo, menos energia fazendo tantas coisas que a gente tem que fazer, e usando tantas roupas, e comprando tantas coisas, etc., a gente gasta mais tempo engajado num propósito que a gente descobriu. E o engraçado é que eu consigo ver que Salomão descobriu a mesma coisa depois da maturidade. Esse Salomão da Bíblia, que a gente conhece, né? Você sabe que Salomão escreveu 3 grandes livros da Bíblia aí. O primeiro, aí quando era jovem, ali, Cantares, apaixonado, né, pela Sulamita e tal. O outro, quando era já um homem ali maduro, escreveu Provérbios. Mas foi na velhice que ele escreveu Eclesiastes. E aí eu queria citar um texto de Salomão aqui. Quando eu olho Eclesiastes, eu imagino assim, um velho sentado na cadeira de balanço, porque naquela época não tinha a cadeira do papai, né? E ele falando, cara, sobre aquele Salomão que ele era, aquele cara que ele, poxa, podia ter sido diferente. E a partir do verso 17, no capítulo 2, Salomão falou assim, ó: por isto odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me parece penosa. Sim, tudo é vaidade, é aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que eu realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo a um homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei, e quem me ouve sabiamente debaixo do sol, também isto é vaidade. Então eu me envolvi e entreguei meu coração ao desespero. Onde Salomão está falando? No tocante ao trabalho e a tudo que realizei antes debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. O que Salomão está querendo dizer é o seguinte: cara, tudo vai ficar aqui. A vida vai passar e tudo que você fez passa. Então, se você não viver com propósito, não vale a pena. A Laís gosta de dizer uma frase, repetir muito, que assim, você só tem uma vida, cara. Então, viva essa vida. Você não vai ter outra. E quando a gente fica tentando viver várias vidas em busca de tantas coisas, a gente deixa a vida passar por a gente sem um propósito real. O lance de se mudar, que aconteceu aí com o Vini, já aconteceu com a gente 2 vezes, de vender tudo e tal, ajudou muito a gente a alinhar propósito e alinhar a vida consumista, material, etc. Hoje a gente consegue se mudar, literalmente, nos mudamos de volta para o Brasil, com 6 malas. 4 malas grandes e 2 malinhas de mão. Foi isso que isso era a nossa vida, estava ali resumido nisso. Tudo que a gente tinha eram 4 malas grandes e 2 malas de mão. A gente consegue viajar hoje para qualquer lugar do mundo com uma malinha de mão e nada mais. Mas esse é um processo que durou, para mim, uma vida de 37 anos. Eu não sei quanto pode durar para você, pode ser mais rápido. E você vai encontrar, sabe, soluções maravilhosas para a tua existência, tenho certeza disso. Acho que essa reflexão do Léo, ela fecha bem, então, o nosso pensamento aqui, nosso debate. E acho que é isso, você que está ouvindo, acompanhando a gente aí,
para você pensar sobre a ideia do minimalismo, estava pensando aqui, quem sabe a gente pode resumir que no cristianismo, minimalismo é a gente esvaziar o coração de qualquer coisa para poder ficar completamente apto, disponível para ser preenchido apenas e tão somente por Cristo. Essa talvez seja a essência do cristianismo. Que você possa refletir sobre o tema, quem sabe se minimalizar também, e que você possa se descafeinar junto com a gente. Em breve a gente volta com mais um tema. Prazer estar contigo, um novo time. A gente espera você.